vou compartilhar minha tela. Bom dia, Matheus. E aí, vou abrir aqui o nosso plano de aulas aqui rapidinho. O que que acontece? Como esse plano de aulas, ele foi feito baseado, né, no semestre passado, e no semestre passado, o iniciozinho dele, as 2 ou 3 semanas iniciais, a gente teve as aulas presenciais. E aí depois veio a pandemia, e até decidir como seria o retorno, e, e aí foi decidido que o retorno seria via EAD. Aí na primeira semana, eu acho que na primeira e na segunda, foi revisão das aulas dadas presencialmente. Então eu meio que condensei uma revisão em 2 aulas, ou não lembro exatamente. Por isso que o conteúdo praticamente da semana 1 a gente deu ontem. Então tudo isso aqui, que a apresentação do plano de aulas, breve revisão de Físico-Química 1, relações fundamentais da termodinâmica, a gente deu na primeira semana. E aí o que acontece? Hoje, basicamente, nós vamos entrar em equilíbrio de fases, tá? Talvez a gente chegue em regra das fases, interpretação de alguns gráficos, equação logarítmica de Clausius-Clapeyron e atividade avaliativa. Eu vou deixar para dar no início da semana que vem, para ficar dentro do planejado, entendeu? Então, vou pensar numa atividade avaliativa para vocês. E como a gente já está bem adiantado, a gente vai começar a adiantar conteúdo da semana 2. Deixa eu só aceitar aqui alguém que pediu para entrar. Bom dia, César. E deixa eu ver aqui onde que eu estava, no plano de ensino. Tá? Então, eu vou deixar, né? A gente vai começar a falar de equilíbrio de fases e atividade avaliativa. Eu penso numa atividade para passar para vocês na segunda-feira, com um prazo aí de 24 horas para entregar. Entregar na terça ou na quarta-feira, sei lá. Então, vai dependendo aí do trabalho que der. Eu acho que início de semestre ainda não tem acúmulo de atividade, né? Geralmente não é assim. E aí a gente começa hoje equilíbrio de fases. Tranquilo? Então, voltando aqui ao finalzinho da nossa aula 1, a aula de ontem basicamente só foi uma revisão de Físico-Química 1. E da nossa aula 1, a gente viu o quê? Né? E a diferencial total da função de Gibbs, da energia livre de Gibbs. A gente chegou e dg sobre n, que é o próprio dmi, é igual a menos S sobre N, que é o S molar, mais V sobre N dP, que é dt mais V dP. Então, dmi é igual a menos S barra dt mais V barra dP. E isso aqui a gente define o ΔG molar, que é conhecido como a própria definição do potencial químico. Então, o que vem a ser o potencial químico? O potencial químico é o ΔG sobre N ou G molar.
E a gente finalizou dizendo que isso aqui vai ser o conhecimento base para o estudo da termodinâmica das substâncias puras, principalmente se tratando do equilíbrio químico, tá? Equilíbrio líquido-vapor, equilíbrio líquido-sólido, equilíbrio sólido-vapor, enfim, se tratando do equilíbrio. Bom dia, Emily. E por que isso daqui vai ser importante na termodinâmica das substâncias puras? Justamente por causa disso daqui, ó. Porque quando o ΔG, ou tanto faz, né, o potencial químico é igual a zero, a gente está representando o quê? Representando o equilíbrio. E para ΔG ser igual a zero, o que tem que acontecer? Deixa eu pegar aqui a prancheta para a gente começar a desenvolver alguma coisinha aqui. Então, vou pegar aqui, abrir uma ferramenta de desenho. Vamos lá. Quando o nosso... Agora ele não quer escrever. O mouse ele escreve, mas com a canetinha aqui não quer escrever. Deixa eu fechar e abrir de novo. Às vezes ele dá um... Quando ΔG, ou melhor, ΔG dividido por N, é igual a G molar, né? ΔG molar, que é igual o delta Mi, né? É igual a zero, a gente está falando do equilíbrio. Tá? A gente está num ponto de equilíbrio, seja num processo, seja numa reação, seja em qualquer processo termodinâmico, a gente está falando do equilíbrio químico. E para isso aí ser verdade, a gente tem o quê? Que o Mi, né? Mi final, menos Mi inicial é igual a zero. E para isso ser verdade, a gente tem o quê? Que o Mi final é igual ao Mi inicial. Ou, de forma geral, né? Mi em 2 é igual a Mi em 1. Por que eu estou falando isso daí? Porque num equilíbrio químico, só um minutinho, vou aceitar aqui, João Vitor. Bom dia, João Vitor. Então aqui, ó, Mi2 é igual ao Mi1 e representa o nosso equilíbrio. E como que isso poderia estar relacionado, por exemplo, no equilíbrio líquido-vapor? Como que vocês acham que isso poderia se relacionar? Eu vou apagar tudo aqui. E fazer aqui. Então, a gente tem aqui, por exemplo, que o nosso Mi2 é igual a Mi1. Isso representa o equilíbrio. Tá? Representa para a gente o equilíbrio. Aí, como, por exemplo, isso aí se aplicaria, né? Como que isso aí se aplicaria no equilíbrio líquido-vapor? Hein? Como é que vocês acham que a gente poderia aplicar isso no equilíbrio líquido-vapor?
Pode falar ou escrever, fiquem à vontade aí. Vamos ver aqui o chat. Entropia. Ô Pedro, isso aqui é a continuação da aula passada. E você está perguntando aí, e a gente começou com o nosso DMI é igual menos SDT mais VDP, né? Do finalzinho da aula passada. E que quando ΔG é igual a zero, a gente tem o equilíbrio e o μ, sendo potencial química, o próprio ΔG por M. Então, vamos supor aqui que eu tenha um esqueminha aqui, tá? Um esquema em que aqui, deixa eu traçar uma reta aqui, fica melhor. Aqui eu tenho a nossa fase 1. Fase 1, que eu vou chamar de vapor, e a nossa fase 2, que eu vou chamar de líquido. Tá? E aqui, nessa reta daqui, eu tenho o quê? O nosso equilíbrio líquido vapor. Então, nesse ponto de equilíbrio aqui, quanto que vale o delta mi? Nesse ponto daqui. O nosso delta, ou dmi, né, melhor dizendo, no ponto de equilíbrio, vai valer zero. Então, toda a nossa história da termodinâmica de substâncias puras vai começar aqui, nesse limiar aqui, nessa interface entre o líquido e o vapor, em que o nosso ΔMi é igual a zero. Se o nosso ΔMi é igual a zero, a gente pode dizer o quê? Se o ΔMi é igual a zero, a gente pode dizer que o nosso Mi2 menos o nosso Mi1 é igual a zero. Logo, o nosso Mi2 é igual ao nosso Mi1, correto? Mi2 é igual a Mi1. Dividir aqui. Se o Mi2 é igual ao Mi1, quem é Mi? Quem é Mi termodinamicamente falando? Abrindo o Mi, o que seria o Mi? Tá? Eu posso ainda dizer, né, para ficar melhor, que como eu estou falando de um sistema no estado vapor e no sistema no estado líquido, a gente ainda pode dizer que o nosso dmi, generalizando ali, né, expandindo isso aí, que o nosso dmi2 vai ser igual ao dmi1. Mas na aula passada a gente viu que o dmi é dado pelo quê? Quem seria o nosso dmi? Dmi seria dado por menos S dt, S molar dt, mais V molar dp. Correto?
dmi é igual a menos S molar dt mais V molar dp. Logo, dmi2, né? dmi2 vai ser menos S em 2 molar dt mais V molar em 2 dp. E o nosso dmi1 vai ser dado pelo S molar em 1 dt mais o nosso V molar em 1 dp. Correto? Mas no equilíbrio, o dmi2 é igual ao dmi1. Então, se a gente igualar essas duas equações daqui, né, a gente vai ter o quê? E o menos. Nosso menos S2 dt mais V2 dp é igual menos S1 dt mais V em 1. Nossa, tá muito feio isso aqui. S1 barra dt mais V1 barra dp. Se esses caras aqui são iguais, a gente pode rearranjar isso daqui e chegar no seguinte. Se eu passar o S para o lado de lá e o volume para o lado de cá, a gente vai ter o quê? E o nosso. E colocar em evidência que o V2 barra menos V1 barra dp, né? V2 barra menos V1 barra. Não, desculpem. Para ficar de acordo com o sinal, a gente tem que o nosso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer devagar aqui, né? E o nosso. V2 barra. Tá certo. Se eu passo isso aí. Tá certo. Não, professor, Oi? não teria que dar zero tudo, não? Se fosse igual? Não, olha só. No equilíbrio, no ponto de equilíbrio, tá? Ô César, o Mi em 2 é igual ao Mi em 1, tá? A gente está tratando do equilíbrio. O delta é igual a zero, tá? A gente começa a estudar esse limiar aqui, porque daí, dessa condição inicial daqui, a gente vai criar uma equação para a gente... Você já vai entender mais adiante aí o que a gente quer chegar, tá? Isso aqui é uma condição inicial de equilíbrio, tá? Para eu relacionar o nosso potencial químico na fase vapor com o potencial químico na fase líquida. E se eu botar tudo aqui igual a zero, eu não vou sair, vou ficar travado, eu não vou conseguir fazer estudo físico-químico de nada, entendeu? Então a gente tem aqui passando o nosso S, né, mantendo o nosso, passando o V para o lado esquerdo, que é o que está. A gente vai ter que o V2 dp menos
o nosso V1 molar dP é igual ao nosso S em 2 dt menos S1 dt. Aí sim, colocando isso aqui em evidência, a gente vai ter o quê? Que o meu V2 menos o V1 dP é igual, eu acho que tem alguma coisinha no sinal aqui, V2 menos V1 dP menos V1 dP. Fiz alguma coisa errada aqui? Menos S2 dt mais V2 dt menos S1 dt mais V1 dP. Então, S2 dt passei para o lado direito, menos S1 dt. Não, tá certo. Então, vou ter S2 dt, quer dizer, colocando em evidência agora, S2 menos S1 dt. Correto? Então, o que eu tenho aí? Né? Que V2 menos V1 dt, né, é igual ao S2 menos S1 dt. E com essa equação daqui, a partir dessa equação daqui, eu poderia fazer o seguinte com ela, né? Eu poderia inverter o sinal, tá? Não teria problema eu inverter o sinal dos dois lados, fazendo troca. Ao invés de ser V2 menos V1, aqui eu tenho o nosso líquido 2, né? O que eu quero é uma passagem do vapor para o líquido ou do líquido para o vapor. Aí tanto faz, né? A gente, tanto faz aqui. A gente vai ter que o V2, né? O V2 menos o V1, V2 líquido, a passagem do líquido. Não, eu preciso inverter de sinal, sim. Porque se eu quero tratar do ΔV de vaporização e do ΔS de vaporização, eu vou precisar dar uma invertida no sinal aqui. Então, gravem essa fórmula, V2 menos V1 dP, S2 menos S1 dP, tá? Então, vou limpar a tela aqui para a gente continuar. V2 menos V1 dP. Então, pegando da onde a gente parou, V2 menos V1 dP é igual ao nosso S2 menos o nosso S1 dt, que não tem problema nenhum eu escrever assim, ó, ou, né, o nosso V1 menos V2 dP é igual ao nosso S1 menos S2 dt. Se eu troquei aqui, como se eu multiplicasse por menos 1 aqui e multiplicar por menos 1 aqui, no final vai dar mais dos dois lados. Não alterei nada aqui na equação. Eu só botei que o V1 menos V2 dP é igual a S1 menos S2 dP. Por quê?
Porque, de acordo com esse primeiro sistema que a gente montou aqui, o nosso 1 significa, representa, né, melhor dizendo, o vapor. E o nosso 2 representa o nosso líquido. E aqui seria o ponto de equilíbrio, onde começa toda essa história aí. Quando eu passo, né, de 1 para 2, né, eu tendo o estado final menos o estado inicial, né, ou aqui eu estou passando de líquido para vapor, não, da forma que estava representado anteriormente está correto. Se eu estou fazendo a passagem do estado líquido para vapor, eu estou fazendo a variação de 2 para 1. Então está correto. Aqui, de repente, numa aula anterior, eu fiz o 1 para líquido e o 2 para vapor, né? Tanto faz. No final, a gente vai ter a mesma história, né? No final, a gente vai ter a mesma história aqui. Então, usando essa equação daqui, ou a de baixo, tanto faz, por que que acontece? A passagem de 2 do estado líquido para o vapor representa a vaporização. Já a passagem do estado 1 para o estado 2 vai representar o quê? A liquefação, correto? Então aqui eu estou representando. Oi? Condensação. Desculpa, condensação. Vai representar a condensação. Obrigado, Pedro. Do vapor para o líquido vai representar a condensação. E do líquido para vapor, vaporização. Perfeito. Então, tanto faz. Então, utilizando a equação 1, se eu tenho a passagem de líquido para vapor, o nosso V2 menos V1 vai ser ΔV de quê? A gente acabou de falar. ΔV barra, né, de vaporização. E o nosso S2 menos S1 vai representar o que para a gente? Então, ΔV de vaporização vai ser igual ao ΔS barra de vaporização. Desculpa, hein? Eu esqueci de colocar o dP ali. Então, eu tenho o nosso delta vaporização, ΔV de vaporização dP vai ser igual o nosso delta S barra de vaporização dt. Até aí tudo bem? Tranquilo? Então a gente chegou nessa equação aqui, que o ΔV barra de vaporização dP vai ser igual ao ΔS barra de vaporização dt. Correto? Então a gente vai ter o quê? Se eu rearranjar essa equação diferencial, a gente pode escrever o quê? E o nosso dP sobre dt vai ser igual ao nosso delta S de vaporização sobre o nosso delta V molar de vaporização. Correto? dP sobre dt é igual ao delta S de vaporização molar sobre ΔV de vaporização molar. E aí, como é que a gente vai sair disso daqui? Vocês veem alguma saída para a gente sair dessa equação e abri-la? Primeiro, pode falar. Alguém ia falar aí? Coisa na segunda equação e achar uma substituição da mesma forma que fez aí.
eu acho. Não, a segunda equação, você está dizendo essa daqui de baixo? Sim. Essa daqui é igual a essa. É a mesma coisa. É um rearranjo da primeira. Então, a gente mexer na segunda equação é como mexer na primeira. Alguma outra sugestão aí? Pergunto a vocês, quem é ΔS de vaporização? Quem seria o nosso ΔS de vaporização? Ah, gente, uma coisa aqui que eu mesmo escrevia errado, né? E por convenção o correto é escrever assim, tá? Geralmente a pessoa escreve ΔH, tá? Só uma observação aqui, ó. Forma correta de escrever, né? Vou botar aqui, observação. A gente a vida toda passa a escrever assim, ó, ΔH VAP, ou ΔG VAP, ou ΔS VAP. Não. A forma correta de escrever seria delta VAP H. Tá? Delta VAP H, delta VAP G, delta VAP S. Então, o VAP ele sempre vem subscrito depois do delta. Aí depois vem a nossa variável termodinâmica. Sabiam disso? É um detalhe aí importante para vocês químicos, tá? Que em breve vão escrever os TCCs de vocês, né? Alguns vão querer adentrar em mestrado, na pós-graduação, então é bom a gente pegar o hábito de escrever correto, né? Os termos que representam tudo que representa a química e tudo que representa a termodinâmica, tá? Então, a forma correta seria essa, delta VAP subscrito H, tá? Se eu não me engano, no Castelã a representação está errada. Já o Atkins, ele faz a representação correta, tá? Por isso que eu estou escrevendo assim de um tempo para cá. Eu também peguei o hábito de escrever assim, eu escrevi errado há algum tempo atrás. Isso vai mudar alguma coisa? Nada. Tá? Mas para a escrita é bom a gente manter a escrita correta. Um detalhe, né? São normas, padrões aí utilizados. Não vai mudar nada. Tá? Mas o que seria o nosso ΔS de vaporização? O que seria entropia por definição? O que seria? Qual foi lá da físico-química a definição de entropia? ΔS seria dado o quê? Exatamente. Seria a variação de ΔH pela temperatura, né? A gente até brincou um pouquinho com a entropia. Por que a entropia de um gás com uma temperatura menor é maior do que a entropia de um gás com a temperatura maior? Então, se o ΔS é dado por ΔH por T, o nosso ΔS de vaporização vai ser dado por delta VAP H molar, ou temperatura, e essa temperatura é uma temperatura especial. Temperatura de quê? Temperatura de ebulição, né? Mas não vamos falar ainda em temperatura de ebulição, não. Porque a temperatura ela vai ser uma variável para a gente, tá? Então, se ΔS
de vaporização é igual a ΔH de vaporização por T, a gente pode substituir, né, essa equação aqui. Podemos substituir essa equação aqui. Então, fazendo a devida substituição, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o nosso dP sobre dt vai ser igual delta VAP H barra sobre T delta V delta VAP V molar. Correto? Ok, a gente está complicando cada vez mais a nossa vida. Primeiro, a gente tem aqui uma equação diferencial ordinária, tá? Uma equação diferencial ordinária, que é conhecida como uma EDO. O que a gente precisa fazer para resolver uma EDO? O que é preciso fazer para resolver uma EDO? E aí, se lembram? dP dt é igual a delta VAP H barra sobre T delta VAP V molar. O que é necessário para a gente resolver uma equação diferencial? Mariana, que está quietinha aí, que é fera em fisicoquímica. Separa, não sei se está certo não, mas separa as variáveis que... Separa ali, ó, T com dt e depois integra. Coloca do mesmo lado e integra. Show de bola. Isso aí, Mariana. Obrigado. Separar as variáveis, tá? Então, o método de resolução de equação diferencial, a gente precisa separar as variáveis. Então, eu teria que passar o dt para o lado direito e o nosso dp para o lado esquerdo. Ou melhor, a gente mantém o dp aqui, né, que ele vai ficar em cima, é preciso que ele fique em cima. E aí eu vou ter o quê? Olha só o que vai acontecer se eu separar as variáveis aqui. Separação de variáveis. Separação de variáveis. Separar as variáveis. A gente vai ter que o nosso delta VAP V molar dP vai ser igual ao nosso delta H sobre T, melhor, dt sobre T. Ok. Aqui eu tenho a variação entre o volume do vapor e o volume do líquido, tá? O nosso 2, ele representa o vapor, né? Se eu tenho aqui, né, o nosso esqueminha aqui. Eita. Vou fechar o ciclo. Se eu tenho em 2 o vapor
e em um líquido, eu vou ter vapor menos líquido. E aqui também eu vou ter vapor menos líquido. Como é que eu saio daqui? Como é que eu vou integrar volume em relação à pressão? Como é que vocês acham que eu vou sair, eu posso sair daqui? Porque a gente integrar do lado direito, ok. Eu faço uma integração aqui, eu vou ter um ln de T2 menos T1, né? Integração de dx sobre x é o ln de x, mais c, quando a integral é indefinida. Agora, do lado direito, eu posso integrar o P aqui de P1 a P2, desconsiderando, né, essa variação do volume. Será que essa variação do volume não estaria relacionada com P? Dá para usar a fórmula de volume molar e substituir ali no ΔVap V molar? V molar é igual a RT sobre P. Ok. Que aí eu tenho uma constante que ela sai da integral e eu integro em relação à pressão. Beleza. Mas aqui eu vou ter um V2 menos um V1. Eu não vou ter um V2 menos um V1 nesse ΔG, o volume de líquido menos o volume de vapor. Sim. E aí, como é que eu saio dessa, então? Eu teria que ter um volume só, eu não poderia ter os dois misturados. Então, de certa forma, a gente está travado aqui. E agora? Até poderia, mas eu ia utilizar o RT sobre P, né, do líquido, quer dizer, do vapor, menos o RT sobre P do vapor. Aí, como é que eu iria integrar isso daqui se eu substituísse aqui dentro? Tem uma consideração. O bacana da fisicoquímica são as considerações, tá? Isso aqui é um esqueminha fechado, tá? Mas eu vou apagar esse esqueminha aqui e, ao invés de fazer um sisteminha que nos induz ao erro, então, não é um erro, né? Mas uma limitação do raciocínio, eu vou apagar aqui e vou fazer o seguinte. Ao invés da gente fazer essa representação dentro de uma bolinha, eu vou fazer a seguinte representação daqui, tá? Vamos considerar um sistema aberto. Tá? Chão, líquido derramado no chão. Tá? Vamos considerar um líquido derramado no chão. Em que aqui eu tenho o 1, que representa o nosso líquido, e o 2, que representa o nosso vapor. Vou botar azulzinho aqui, nosso líquido. O líquido aqui está num volumezinho definido. Uma aguinha que derramou no chão, tá? Supor 50 ml de água que derramaram no chão. E a gente sabe que a gente não vai ter só água derramada no chão. A gente vai ter, entre o líquido e o ar, vamos ter partículas de água, né, no estado vapor.
né, mais próximos no estado condensado. Aí, pela lei da distribuição barométrica, que vocês estudaram em Físico-Química 1, quanto mais a gente vai afastando do nível do mar, essas partículas vão ficando mais dispersas, cada vez mais dispersas. E com isso a gente conclui o quê? O que a gente pode concluir? Aquelas partículas mais juntinhas, e conforme a gente vai afastando, vai tendo partículas mais dispersas. Tá? Vocês se lembram da lei da distribuição barométrica, que também se aplica à concentração? Só um lembrete aí. Não lembra, Ana? P sobre P0 é igual a E elevado a menos mgz sobre RT. E como a pressão é diretamente proporcional à concentração, a gente pode ter que C sobre C0 é igual a E elevado a menos mgz sobre RT, em que Z é a altura. Tá? Se vocês puserem no Google, vão encontrar facilmente lei da distribuição barométrica. Então, gente, o que a gente observa aqui nesse esquema que eu acabei de desenhar? Que o volume de vapor, né, o volume de vapor ele é muito maior que o volume do líquido. Se o volume de vapor é muito maior do que o volume de líquido, o que a gente pode escrever aqui? Que o V molar de vapor dP... Nossa, minha letra está cada vez pior. Espera aí. dP é igual, né, volume molar de vapor dP é igual ΔH vaporização dT sobre T. Agora sim, considerando um gás ideal, a gente tem que o V molar de VAP é igual a RT sobre P. Agora sim. Então, fazendo essa consideração daqui, né, e substituindo, né, esse cara daqui aqui em cima, a gente vai ter o quê? Que o nosso RT melhor. Vamos substituir, depois a gente acerta. O nosso RT sobre P dP é igual ao nosso delta VAP H dt sobre T. Daí a gente vai ter o quê? Né? A gente vai ter que o nosso dP sobre P é igual ao delta VAP, delta H VAP sobre R dt sobre T2. Olha que bacana. Então, a gente chegou nessa equação aqui, ó.
dP sobre P é igual a delta H molar de vaporização sobre R vezes dt sobre T2. Aí agora sim, a gente pode integrar essa equação daqui. Integrando essa equação, agora eu vou precisar de uma tela nova, tá? Tranquilo? Entenderam até aí, gente? Tranquilo, né? A gente está transcorrendo bem, devagarinho, né? De forma que todo mundo entenda. Porque às vezes do jeito que está no Atkins ou no Castelã, meio jogado, às vezes não dá para entender direito razão de algumas considerações. Fala, Matheus. Professor, antes, naquele momento em que o senhor estava perguntando da substituição porque não dava para integrar o delta VAP V barra em relação a dP porque não tinha pressão. Então, a gente buscou uma forma de colocar pressão ali. A Brenda até sugeriu no chat o RT sobre P, mas no Sim, sim. momento o senhor falou que não podia por causa que era variação, né? Então seria V2 menos V1 e tal. Isso, Então, isso. a consideração de que isso era um gás ideal fez com que isso fosse possível? Não é necessariamente a consideração de um gás ideal, porque fica um pouco mais complexa, mas isso pode ser usado usando a equação de Van der Waals. A consideração mais importante aí foi considerar que o volume do vapor é muito maior que o volume do líquido. Foi essa consideração que fez a gente eliminar o volume do líquido. Porque imagina um copo d'água derramado no chão de uma sala de aula. Vamos supor que nesse copo eu tenha 100 ml de água. E aí derramei ele no chão. Qual vai ser o volume de vapor dentro dessa sala de aula fechada? Sim, de fato, o vapor em si não teria o volume, né, definido como o copo de água, seria o volume do ambiente. Exatamente, seria o Mas a minha volume da dúvida sala de aula. era o que fez aquela substituição ser possível, entendeu? Eu queria Ah, enxergar de sim. fato o que a gente fez para que essa substituição fosse possível, porque antes parecia um pouco confuso para mim, mas deu para entender melhor. Nesse caso, foi considerar um gás ideal. Poderia considerar um gás de Van der Waals? Poderia. A equação iria ficar muito mais complexa, tá? Ou poderia considerar um gás ideal que não um gás real, com as partículas dispersas, e aí com as partículas dispersas, aquele parâmetro das colisões da equação de Van der Waals a gente poderia desconsiderar, tornando-a um pouco mais simples. Também poderia. Isso aí vocês devem ter brincado um pouquinho na Físico-Química 1, entendeu? Mas a chave aqui para resolver essa questão, Matheus, foi considerar um copo d'água derramado em uma sala. Enquanto o volume de líquido vai ser bem definido, aproximadamente 100 ml, o volume de vapor vai ser o volume da sala. Então, nessa situação aí, a gente considera o volume do vapor muito maior do que o líquido, e aí, aplicando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, a gente coloca o nosso volume em função da pressão. Entendeu? Beleza, professor. Obrigado. Nada, que isso. Obrigado a você pela consideração aí. Colocação. Então, gente, eu tenho essa equação diferencial aqui, ó, com as variáveis separadas, né? dP sobre P é igual a ΔH vaporização molar sobre R, dt sobre T2. Ok? Então, eu vou abrir uma nova página aqui. Então, a gente parou aqui, né?
em dP sobre P é igual delta VAP H molar sobre R vezes dt sobre T2. Era isso, né? E agora, integrando, né, dos dois lados, a gente vai ter o quê? Vou chamar aqui de P0, tá? Em que esse P0, qual a primeira pressão a ser utilizada, né, que um físico-químico tem como comparação? Se a gente vai comparar uma pressão 2 com uma pressão inicial, geralmente essa pressão inicial vai ser quem? É a pressão a nível do mar? Pressão atmosférica, né? Então, esse nosso P0, na realidade, esse P0 aqui, eu coloco o zerinho em cima, tá? A representação correta seria aqui. P0, que é a nossa pressão atmosférica, pressão ao nível do mar, tá? Então, o nosso P1 vai ser sempre a pressão atmosférica, tá? Ok. Na pressão, o delta H molar de vaporização, ele é uma constante, tá? É um valor constante para cada substância. O ΔH de vaporização da água é 1, da acetona é outro, do cloroforme é outro, mas é uma constante, por isso que ele fica do lado da integral. Assim como é o R, uma constante dos gases. Na pressão atmosférica, a gente tem que temperatura? No caso do equilíbrio líquido-vapor. A pressão atmosférica, para a água, a gente vai ter a temperatura de ebulição da água. Temperatura de ebulição, Mariana. Tá? Então, na pressão de 1 atmosfera, a gente vai ter aqui a nossa temperatura normal de ebulição. E aqui a gente vai ter o nosso T, uma temperatura qualquer. Então, a gente tem um sistema de dP sobre P, em que a pressão varia de 1 atmosfera a uma pressão X, e relacionado a essa pressão de atmosférica, a gente vai ter a própria definição de temperatura de ebulição, que vai variar de uma temperatura de ebulição a uma temperatura Y. Tá? Então, a gente vai ter aqui o seguinte. Resolvendo essa integração, a gente vai ter o quê? Que o ln de P sobre P0 é igual. Qual vai ser a integral de dt sobre T2? Qual seria a integral de dx sobre x2? Exatamente. Vai ser menos 1 sobre x mais c. Né? dt sobre x2 vai ser menos 1 sobre x mais c. Então, se a gente vai ter um menos aqui, eu já posso passar esse menos para o lado de fora. Então, posso escrever menos delta VAP H molar sobre R vezes 1 sobre T
menos 1 sobre TEB. Então, a gente chega nessa nossa equação do equilíbrio de fases, tá? No caso aqui, para o equilíbrio líquido-vapor. E essa equação daqui, ela é conhecida como equação logarítmica de Clausius-Clapeyron. Equação logarítmica de Clausius-Clapeyron, tá? E daí, gente, a gente vai fazer muita coisa, vai resolver muitos exercícios com ela, tá? Essa aqui é toda a base do inicial aí do nosso assunto de equilíbrio químico, equilíbrio em substâncias químicas. Eu vou abrir aqui para gente. Deixa eu pegar aqui o artigo que eu disponibilizei ontem para vocês, tá? Da minha ex-aluna, Gabriela. Eu fiz questão, né? Eu pedi a ela que a gente explicasse tudo para que isso aqui basicamente virasse uma aula de físico-química. Então, olha que bacana aqui as considerações do artigo dela, tá? Equação de um gás ideal, equação de Van der Waals. Aí vem aqui mais adiante, fator de compressibilidade, e aonde começa a parte do equação de Clausius-Clapeyron, tá? Os gráficos da variação da pressão de vapor com a temperatura têm formato distinto. Cada curva acende nitidamente, ok? A relação entre pressão de vapor e temperatura é dada por uma equação chamada equação de Clausius-Clapeyron. Para se chegar à equação logarítmica de Clausius-Clapeyron, é necessário considerar a condição termodinâmica de equilíbrio entre duas fases, como, por exemplo, o equilíbrio líquido-vapor. Nessa condição, as variações da energia de Gibbs em cada uma das fases alfa e beta são iguais entre si. Deste modo, pode-se escrever dρ G barra alfa igual dρ G barra beta. Aí o ln de P2 sobre P ATM é igual a menos delta VAP H, tá? Poderia colocar um barra aqui sobre R, né? Mas já subentende que é o molar aqui, vezes 1 sobre T mais C, onde T é a temperatura absoluta em Kelvin, R é a constante dos gases, delta VAP H é a entalpia de vaporização, P, pressão atmosfera em um intervalo fechado, né? E o seu coeficiente linear definido como delta VAP H sobre R TEB. Então, a gente fez uma discussão bem resumida e fechadinha, né, para que a gente entendesse isso daqui. E como a gente falou em coeficiente linear, olha que coisa bacana, né? Acontece nessa equação aqui, tá? Se eu continuar mexendo nessa equação daqui, a gente vai ter o seguinte, que o nosso, parou aqui assim, que o nosso ln de P sobre P0 é igual menos delta VAP H barra sobre R vezes 1 sobre T
mais delta VAP H sobre R TEB. E aí, se a gente plotar um gráfico, se a gente for plotar um gráfico em que no eixo, veio isso, vou melhorar aqui com a setinha, com a reta. Se a gente for plotar um gráfico que no meu eixo Y, no meu eixo Y, eu tenha o ln de P sobre P0, e no meu eixo X eu tenha representado 1 sobre T, a gente vai ter o quê? Uma reta, né? Em que o meu coeficiente angular, o meu A, né, vai ser dado por menos delta H vaporização sobre R. E vamos ter um decaimento aqui, pelo fato do coeficiente angular ser negativo, né? Então, a gente vai ter uma reta desse tipo daqui, em que, nesse ponto daqui, que é o nosso coeficiente linear, né, representado por B, né, é o nosso ΔH de vaporização, ΔH molar de vaporização sobre R TEB, enquanto o nosso coeficiente angular, que é o nosso A, né, vai ser dado pela tangente de θ. Então, olha que bacana isso daqui. Então, eu posso facilmente pegar o quê? Um problema de físico-química, 2, tá? De equilíbrio químico, falando especificamente um problema de equilíbrio químico, pegar os pontos desse experimento, né? Logaritmizar esses pontos, porque qual é o logaritmo e a função inversa juntas são ferramentas especiais aí da matemática para a gente linealizar um problema complexo. E quando a gente consegue linealizar um problema complexo de forma gráfica, a gente consegue obter, por exemplo, aqui o coeficiente linear, que vai ser dado por ΔH de vaporização molar sobre R TEB, e obter facilmente o nosso ΔH molar de vaporização sobre R, o menos dele. E aí é só multiplicá-lo por menos 1 vezes R, que aí eu obtenho experimentalmente o nosso ΔH de vaporização sobre R. Então, olha que bacana isso daí, né? Olha onde a gente chegou, né? Então, uma observação aí, eu acho que é a primeira vez que eu destrincho, né, de forma tão suave, né, tão tranquila, aí, de forma lenta, né, essa equação de Clausius-Clapeyron. Ainda bem que essa aula está sendo gravada, e aí eu acho que todo mundo que assistir posteriormente vai entender legal isso daí. E aí, nessa brincadeira daí, o que a gente fez? A gente pegou uma tabela,
mais adiante, né? Pegamos uma tabela, um experimento, em que pressões, né, do tetracloreto de carbono, né, foram medidas em duplicata, né? Então, numa mesma temperatura, por exemplo, o primeiro experimento, 696,0, o segundo, 693,0. Aí a gente teve que tirar uma média, né? Então, aí o que a gente fez? Pegou a média de P sobre P0 e fez a função inversa dessa temperatura. E aí, quando a gente fez a plotagem gráfica, a gente precisou fazer a regressão linear, que isso é um experimento, chegando nisso daqui. Olha que bacana aqui, ó. Então, a gente plotou uma reta de Ln de P sobre P0 em função de 1 sobre T. E aí, a partir daí, o nosso ΔH de vaporização foi obtido facilmente, que é dado por menos B vezes R, 12,49 kJ por mol. Assim como o A. O A é igual a menos delta H de vaporização sobre RTEB, que é igual a B sobre TEB, que é igual a A, que é o intercepto da reta. A partir daí, a gente obteve a nossa temperatura de ebulição. Então, a gente pegou um trabalho, dados experimentais de físico-química, fez o tratamento, claro, que aqui usando scripts especiais para o Genoplot. A gente pode até brincar um pouquinho com isso, tentar reproduzir, tá? Esse experimento daí, muito legal, fazer esse tipo de experimento. E se bobear até como a gente está, de certa forma, adiantado, a gente reproduzir um script. Para isso vocês vão precisar instalar o Genoplot no computador de vocês, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Ele só funciona via linha de comando. E aí vocês reproduzirem essas obtenções aqui. Ou melhor, de forma mais fácil ainda do que o Genoplot, que não é uma ferramenta tão amigável, tá? E justamente por isso acho que gerou essa publicação, para trazer à luz aí dos que têm dificuldade de mexer com esse tipo de ferramenta, apesar de ser poderosa, né? Por isso que gerou esse artigo. Mas esse mesmo experimento, ele poderia ser tratado no Excel, no LibreOffice Calc, né, no Genomeric, dentre outros programas de planilha eletrônica. Como a gente está à distância, a gente pode tentar reproduzir esses resultados no Excel ou no LibreOffice Calc, só para vocês sentirem, né, como que se trata dados experimentais utilizando ferramentas de planilha. Isso aí é interessante aí para vocês resolverem problemas, desde os mais simples aos mais complexos, tá? E mais adiante eu posso dar uma aula para vocês, um treinamento no uso do Genoplot, e até um pouquinho de programação aplicada à físico-química. A gente pode brincar um pouquinho disso daí também, tá? Mas como resultado, como fruto, né, nós tivemos esse trabalho aí publicado no ano passado, né, que, enfim, não é todo IC, não é todo TCC que sai da graduação com artigo publicado numa revista com Qualis B, né, que pontua bastante a pessoa adentrar no mestrado, por exemplo, tá? É claro que a ideia não foi, né, mas unindo o útil ao agradável, acabou sendo bom para ela. Quando ela tentar a seleção aí no mestrado, vai
vai ajudar a pontuar o currículo dela. Enfim. E houve participação nesse trabalho também da professora Fabiana Kauark, que nos ajudou bastante aí na parte relacionada à educação, que eu não domino nada, né? Então, trazendo para um contexto da educação, né, o acerto que a professora Fabiana deu na parte textual foi muito importante para o ajude no aceite desse trabalho, né? Porque uma vez sozinho eu já submeti um trabalho de físico-química, escrevendo puramente como físico-químico essa revista, que é voltada para a educação, Química Nova na Escola, e o editor respondeu, olha, seu trabalho está muito científico e cai fora do escopo da revista, por favor, submeta para uma outra. Eu, infelizmente, a minha limitação, né, eu não tenho muito jeito de escrever textos como algo relacionado a Paulo Freire, dentre outras questões, é uma limitação da minha parte. Por isso que a participação da professora Fabiana foi crucial, né, para que ajudasse que esse trabalho fosse publicado, tá? Então, juntamos a parte de educação e de físico-química numa revista boa para a área de química. E aí, assim, desde a físico-química 1 como a 2, que é o que estamos vendo, a gente está abordando bem aqui. Tranquilo? Então, olha que bacana isso daqui, tá? E aí, agora, vamos à parte, né? Essa aqui foi a parte, digamos assim, destrinchada ou mais chegada para vocês entenderem, né? E talvez nunca mais esquecerem como que é esse processo de dedução, tá? E aí, basicamente, agora eu vou abrir aqui o material referente à aula 2, que é o que eu vou colocar disponibilizar no AVA para vocês, né? Que é esse daqui. Cadê? Vocês querem dar um intervalinho agora e depois a gente volta? O que vocês acham aí? Ou querem parar às 10 horas? O que vocês decidirem, se quiserem dar um descanso na mente aí, a gente para uns 20 minutinhos e depois volta. Por mim, tanto faz, professor. Alguém tem alguma opinião aí? Por mim também tanto faz. Eu queria ver a opinião de vocês. O Matheus lancha, né? Enfim, Pedro, tanto faz. Vocês que sabem. E daqui a gente vai pegar um material, um PDF que eu preparei para vocês, que basicamente é a repetição disso. De novo, só tem diagramas de fase, que a gente vai dar uma passada em diagramas de fase também, né? Eu não cobro muito diagramas de fase nas minhas provas, eu cobro mais questões relacionadas a esse tipo de cálculo. E depois, fechando, a gente vai falar um pouquinho de regra das fases, que eu vou deixar o material também disponível para vocês lerem. E aí depois a gente vai cair dentro dos exercícios. Vamos começar então, o material impresso, eu acho que vai transcorrer rápido, que é esse daqui, ó. Aulas 2 e 3. Deixa eu fechar esse aqui, que foi a aula 1. Vou fechar o plano aqui. Aulas 2 e 3. Então, a gente começou aqui, né? Isso tudo aqui a gente já discutiu. Vamos só finalizar essa partezinha aqui, depois a gente para, então. Termodinâmica das substâncias puras. Função de estado adequada é o G.
Sistema líquido-vapor. Na condição de equilíbrio, μ1 igual a μ2, T e P constantes. dμ1 é igual a menos S1 dt mais V1 dP, dm2 S2 dt mais V2 dP. Na nova condição de equilíbrio, dm1 igual a dm2. Então, chegamos aqui, num processo reversível, ΔS é Q sobre T, dP sobre dt. O ΔH de vaporização, ele também é conhecido como calor latente de vaporização. Não vai mudar nada. Mas eu coloquei aqui, na parte eu escrevi no caderno, mesma coisa, ΔH de vaporização. Considerando V2 muito maior do que V1, a gente chega aqui, que essa passagem a gente destrinchou. Admitindo o vapor com comportamento ideal, temos V/1 igual a RT sobre P, dP sobre dt, latente de vaporização, aí beleza. Aí a gente pode integrar. Aí integrando, a gente chega na equação logarítmica de Clausius-Clapeyron. Tá? Deixei até aqui um ponto importante na época. Página 287, equação 12.18 do Castellan. Tá? Eu não lembro, faz muito tempo, acho que foi em 2013, 2014. Eu tenho que procurar. Eu acho que eu tenho o PDF que um ex-aluno disponibilizou para mim do Castellan. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo para vocês também. Vocês querem ou todo mundo já conseguiu esse material daí? Eu tenho que dar uma procurada. Querem o PDF? Se o senhor achar, eu aceitaria, professor. O César falou o quê? Para colocar no Ava ou mandar no grupo do WhatsApp. Tá, o grupo do WhatsApp acho que vai ser bem grande, Como é um PDF escaneado, Alguém pegou o Castellan e escaneou página por página, tem até algumas partes escritas nele. É meio grande, mas eu posso criar um link no Drive ou no Dropbox e passar para vocês pelo WhatsApp. Tá? Então eu vou procurando aqui no meu banco de livros aqui, eu passo para vocês. Professor, licença. Oi. Aqui, esse livro Castellan é aquele que tem uma capa roxa, meio rosa? É azul e rosa, um negócio desse, isso. Eu tenho o PDF dele aqui, mas eu não consigo mandar no grupo da sala, acho que é muito grande. Sim. Então, eu vou achar fácil aqui. Eu acho que eu acho ele fácil e passo para vocês, tá? Ok. Mas geralmente material grande assim a gente compartilha pela nuvem mesmo, É a forma mais fácil de compartilhar. Mas obrigado, Júlio. Então, beleza, equação logarítmica de Clausius-Clapeyron. O que acontece? Eu acho que eu botei esse importante aqui na página 287 do Castellan, porque o Castellan, ele representa, agora eu lembrei o porquê isso, ele representa a equação de Clausius-Clapeyron de uma forma diferente, que não muda nada, tá? É que eu fechei aqui, tá? Mas eu vou abrir aqui de novo e escrevê-la novamente. Olha o que o Castellan faz. Na minha opinião, isso pode gerar confusão. Inclusive, há erros em questões, Se a gente tem que a equação logarítmica de P sobre P0, equação de Clausius-Clapeyron logarítmica, é igual a menos delta VAP. Delta VAP. Escrever reto, Menos delta VAP H sobre R
vezes 1 sobre T menos 1 sobre TEB. Tá? Eu acho que assim é como está no Atkins. No Atkins. Agora, no Castellan, depois a gente verifica com calma. No intervalo aí que a gente der, eu procuro o Castellan e já passo para vocês. Se eu não me engano, no Castellan está assim. LP, P sobre P0 é igual delta VAP H sobre R vezes 1 sobre TEB menos 1 sobre T. Mudou alguma coisa? Não mudou nada, eu só tirei esse sinal aqui e inverti esses termos, né? Mas isso aqui pode gerar confusão, porque na hora de resolver um exercício, na minha opinião, pelo que eu vi, né, alunos de turmas antigas errando. Como a gente relaciona P0 com TEB, e a gente sabe que na integração é o 2 sobre 1, a gente vai pensar o quê? Pode cair no erro que o nosso TEB vai ser a temperatura 2. E, na realidade, o TEB não é a nossa temperatura 2, é a nossa temperatura 1. Então, isso aí pode confundir. Essa inversão aqui que o Castellan faz, só para eliminar esse sinal aqui, que eu não vejo problema nenhum, pelo contrário, eu acho que a gente entende melhor o problema tendo esse sinal negativo aqui, mas, na minha opinião, o Castellan ele faz uma inversão que pode fazer com que o aluno ele tenda ao erro, tá? Na resolução de uma questão. Por isso que eu acho que eu coloquei essa observação nesse material escrito. Depois a gente verifica a página 287 do Castellan. Aí, seguindo aqui, né, equilíbrio líquido-vapor, ok? A gente chegou. Aí tem já um exercício que a gente pode começar a resolver depois. Qual a temperatura de ebulição da água a 700 milímetros de Hg, tá? A gente vai precisar pegar um dado, o calor de vaporização da água, que eu não tenho de cabeça e nem coloquei aqui. Aí a gente começa a discutir os diagramas, tá? Diagrama PT, tá? O diagrama PT, né, a gente tem que dP sobre dt igual ΔH de vaporização sobre ΔV de vaporização, que foi uma das nossas deduções. Aqui eu teria uma uma função de separação entre a fase líquida e a fase vapor. Vocês notem aqui, tem alguém querendo entrar, João Vitor. Vocês notem aqui o seguinte, que, claro, isso aqui é muito óbvio. Quanto maior a pressão, a gente vai ter o quê? A fase líquida. E menor pressão com alta temperatura, fase vapor. E essa nossa curva, ela vai representar para a gente, eu não vou, como eu falei, não vou cobrar muito isso, a não ser quando a gente chegar em líquidos parcialmente miscíveis. E aí a gente vai precisar usar diagramas para aplicar a regra da alavanca, dentre outras questões aí, tá? Isso aqui é uma curva de vaporização ou condensação, e esse ponto aqui é o nosso ponto crítico. A gente já viu isso aqui, né, que o ln de P, isso aqui nos dá uma linearidade.
Equilíbrio líquido-sólido. Da mesma forma que a gente utilizou as considerações iniciais no equilíbrio líquido-vapor, aplica líquido-sólido. É um diagrama PT, a gente vai ter isso: sólido, líquido e vapor. dm1 igual a dm2. Aí vamos ter, ao invés de ΔS de vaporização, a gente vai ter o ΔS de fusão. Assim como o nosso ΔV vai ser o ΔV de fusão. E no sublimação, mesma coisa. E aí vem um exemplo. Um sólido a 100 milímetros de Hg funde a 70 graus Celsius. E a 50 milímetros de Hg funde a 65 graus Celsius. Determine a temperatura de ebulição deste sólido. É um outro exercício para a gente. Quando a gente plota isso em diagrama PV, o primeiro diagrama PV que a gente tem acesso na química geral é esse, e não nos diz muita coisa. Tá? Aqui a gente tem um volume sólido, aí no ponto de, quer dizer, aqui para cima, né? No ponto de fusão permanece constante, aí a gente chega ao volume de líquido, que permanece constante até o ponto de vaporização, aí depois o volume aumenta disparadamente com o decaimento da pressão, e aí a gente tem um volume de vapor. Tá? Se plotar no diagrama PT, a gente vai ter sólido, líquido e vapor. E o diagrama mais conhecido em fisicoquímica, que a gente conhece como diagrama vulcão, que a gente consegue separar todas as fases do equilíbrio químico, que é bem bacana e fácil de entender, é esse daqui. Que alta pressão e baixo volume, nós temos a fase sólida. Depois, num determinado ponto de baixa pressão, né, a gente tem a fase líquida, e mais adiante a gente tem a fase vapor. Daí, entre essas fases a gente tem o líquido mais vapor. Entre o sólido e o vapor nós temos o sólido mais vapor. E entre líquido e vapor a gente tem líquido mais vapor. Então, olha que coisa bacana a gente chegou aqui. A gente acaba de chegar que nesse ponto aqui de máximo desse morrinho aqui, a gente tem o ponto crítico. O ponto crítico seria um ponto em que duas ou mais fases coexistem. Vocês devem ter visto isso em Fisicoquímica 1, principalmente quando se falou de Van der Waals. E aqui, nessa curvinha de decaimento, aqui, a gente tem a curva de orvalho, né, que representa o quê? O que seria o orvalho? Você tem uma manhã fria, e aí as primeiras gotinhas que surgem em cima da superfície de uma folha, aquilo representa, né, o orvalho. Né? Então, é a passagem do vapor para o líquido. A primeira gotinha que surge vai representar a nossa curva de orvalho. E no processo de ebulição, aqueço água, quando surge a primeira bolinha, vai representar a nossa curva de bolha. Aí, mais adiante, a gente tem ainda sistemas polimórficos, né? Eu não sei se está previsto isso no nosso plano, se a gente fala de polimorfismo. Não, vamos deixar isso para a semana 3, polimorfismo, tá? E vamos dar uma paradinha por aqui para a gente resolver os exercícios. Independente disso, eu vou passar esse material para vocês.
né? Não adianta querer adiantar muito, senão vai ser muita informação condensada aí para vocês, a gente deixa isso mais adiante, tá? Mas o mais importante aí para a gente, tá? É que tanto, tá? Nessa parte inicial aí de equilíbrio, tanto o equilíbrio líquido-vapor, como o líquido sólido, como o vapor sólido, a gente pode utilizar as mesmas considerações que utilizamos, né? dm1 é igual dm2. O volume do vapor é muito maior que o volume do sólido. E nesse caso daqui, no equilíbrio líquido-sólido, o volume do líquido vai ser muito maior que o volume do sólido. Então, a gente desprezaria o volume do sólido e manteria o volume do sólido para destrinchar o dp/dt é igual a ΔS barra fusão sobre delta, que é sobre V do sólido. Então, em todas elas, a gente cairia naquela nossa equação. Ln de P sobre P0 é igual a menos ΔH barra, aí pode ser ΔH de vaporização, ΔH de fusão, ΔH de sublimação, é igual a 1 sobre T menos 1 sobre temperatura de ebulição, 1 sobre temperatura de fusão ou 1 sobre temperatura de ebulição. E daí é resolução de problemas. É aplicar isso aí nos exercícios, tá? Então, daqui a pouquinho, gente, depois do intervalo, enquanto isso eu procuro pelo Castelã, a gente dá uma olhadinha na página 287 do Castelã, equação 12.18, né, que eu botei essa anotação aqui, não lembro especificamente, mas eu acho que é isso. E aí depois a gente parte para a resolução dos exercícios, tá? E no final aqui eu deixei aqui alguns exercícios para vocês treinarem também. 5 exercícios aqui para a gente brincar, tá? Então, no finalzinho eu tenho isso aqui. Aí depois a gente volta a falar de polimorfismo na semana que vem, já passando uma atividade avaliativa para vocês, tá? E vamos deixar para a regra das fases para a próxima semana, que é o que está previsto também, tá? Onde vai ter esse material desse professor aqui que eu verifiquei, eu acho que ele já é aposentado, um físico-químico muito aposentado, muito tempo aposentado, que aqui falou já disponível no AVA, mas ainda não disponibilizei, eu vou disponibilizar. Tá bom? E aí vamos dar um intervalinho então, e a gente são 9h45, a gente pode voltar às 10h05, tá bom? Beleza, professor. Então eu vou dar uma interrompida aqui na gravação e eu queria pedir para vocês, gente, que me lembrassem de fazer uma nova gravação, tá? Vou interromper a gravação aqui.